Oi, gente, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei o horário que vocês estão vendo esse vídeo. Meu nome é Roberta Cirque e vamos dar continuidade à leitura do livro Sombras do Recife, A Presença dela. Esse livro foi lançado ano passado, eu fiz um pré-lançamento na CCXP. Ia lançá-lo esse ano, mas infelizmente esse problema, dessa pandemia impediu todo mundo de fazer seus planos, então eu estou lendo online para poder compartilhar um pouco da minha história. Então hoje a gente volta para a parte 2, continuamos na parte 2, que começou em 1844, mas a gente vai ler o capítulo 3. Aí agora a gente vai começar de novo com capítulos onde levam os nomes dos personagens, narrados por eles, né? Eu acho legal, assim, narrados não por eles, porque esse livro ele era na terceira pessoa, essa parte ela era na terceira pessoa, então é mais ou menos as reações dos personagens na situação em que eles se encontram. Então, a gente vai ler parte 2, capítulo 3, Cristiano, Recife, 1856. Ele tinha acabado de sair de Caruru, né? E agora ele está chegando no Recife. 134 quilômetros. Esta é a distância entre o então modesto vilarejo de Caruru e a radiante capital de Pernambuco, Recife, a cidade grande. A carroça do comerciante ia cheia com a carga de produtos do agreste. Em Recife, ele os trocaria por coisas da capital, para vender em Caruru. A carroça não ia muito rápida e partira do vilarejo às 10 da manhã. Para Cristiano, era uma viagem rumo ao desconhecido. Horas dentro da carroça, sacudindo a poeira e o cansaço. 10 longas horas até Recife. Já era noite fechada quando lá chegaram. Era necessário entrar tarde no Recife. A cidade ainda estava sob a vigilância do cólera morbo, no qual se referia à presença de pessoas de fora. Quanto mais tarde entrassem na cidade, mais fácil de driblar. A princípio, no escuro total, nada parecia interessante para o rapaz. Pouco a pouco foram divisando casas, passagens. Viu assombrado uma sege elegante passando por ele, algo bem diferente das carroças comuns de Caruru. A tia Irene morava em um lugar chamado de Afogados. Nome bastante triste para um bairro, pensou Cristiano. Mas também observou espantado a iluminação da rua. 2 lampiões novos clareavam o caminho e deixavam as casas e ruas parcialmente visíveis. Em Caruru, os poucos lampiões de rua eram de óleo de mamona, emitindo um cheiro desagradável e uma luz fraca. Aquela modernidade era incrível. Bonito, não é, menino? O comerciante o conhecia desde criança e o via quase como um garoto. É iluminação com óleo de peixe, dizem, melhor que carrapateira. E cheira menos mal também. Incrível, seu Antônio Queiroz, o rapaz sorriu para o homem mais velho. É, mas Recife já esteve bem ruinzinho de pernas. Há uns meses, de janeiro a junho, morreu muita gente doente de cólera. Agora já é dezembro entrando, então faz quase meio ano. Mas foi bastante triste. Ainda temos aqui focos da doença. Por conta disto, nós entramos escondidos. Cristiano ouvira falar do surto. Em Caruru, o assunto era terrível de se comentar e apenas fazia parte das histórias sobre a capital. Mas estar na cidade, perto de tudo, o fez temer pela própria vida. Constatou analisando que morrer não era algo romântico, muito menos morrer jovem, como os poetas apregoavam. Morrer era doloroso, sujo e incontrolável. A morte da mãe era um exemplo disto. Por fim, a charrete chegou perto de uma casa, pertencente à sua tia Irene. Estava iluminada por lampiões de querosene. Cristiano desceu da carroça, pegou a modesta mala e abraçou o cocheiro. Mandou recomendações a todos em Caruru quando ele voltasse. Antônio Queiroz sorriu para aquele rapaz jovem se aventurando na vida na cidade grande. Pensou consigo mesmo o quanto era bom ser moço e cheio de expectativas, e deu um toque para o cavalo se erguer à frente. Ele iria pernoitar em uma pousada para no dia seguinte fazer suas negociações. Ali estava Cristiano, diante da cerca baixa. A casa tinha um jardinzinho com flores cor de laranja e lilazes. Era de alvenaria, um bom tamanho, nem grande demais nem pequena, toda pintada no capricho em amarelo e com a porta alta de madeira. Era a casa de sua tia, viúva recente. Ela não tinha filhos. Destrancou a trava do portão e entrou. Bateu com timidez na porta de Irene Alencar. Já vai, uma voz abafada de dentro. A porta então abriu. Tia Irene parecia bastante com a mãe.
cabelos pretos com fios brancos despontando, pele alva e lábios cheios. Era 5 anos mais velha que Aurora. Ao abrir a porta, ela arregalou os olhos em alarme. Cristiano? O rapaz sorriu um tanto quanto constrangido. Sim, fez uma pequena mesura. A senhora deve ser a minha tia. Mandei a carta faz mais de um mês para a senhora. Recebeu? Irene ainda contemplava o rapaz, seu sobrinho, filho de Aurora. Filho de Aurora, sim, mas todo ele é festo. Parecia o passado batendo à sua porta para cobrar o preço de suas ousadias na juventude, quando ajudara a irmã a escapar daquele demônio. Não havia como negar, Cristiano era filho de Hefesto, e Irene naquele momento se arrependeu em ter concordado em abrigar o moço. Ele estava um pouco atônito, pois não sabia como agir. Estendeu a mão, de pronto, pega pela tia. Levou a mão dela aos lábios em um gesto educado e gentil. Muito obrigado por me ajudar neste momento, tia Irene. Cristiano sorriu, mostrando as covinhas. Um sorriso meigo. Irene o olhou melhor e percebeu. Não, ele não era de todo Hefesto. Havia muito de Aurora naquele sorriso bondoso e franco, e ela se comoveu. Jamais veria novamente a irmã mais nova. De súbito puxou o rapaz para si e o abraçou. Ficaram ambos no abraço, acalentando na saudade sentida de Aurora. Perdida para sempre para os dois. Ao se separarem, havia lágrimas no rosto da mulher e do rapaz. Entre, meu filho, preciso de um bom banho e alimento. Deve estar exausto. Cristiano se deixou levar para o interior da casa simples. A tia aqueceu água no fogão a lenha, enquanto o rapaz guardava as coisas em seu novo quartinho. Tudo muito prático e de pouco luxo, mas a cama era limpa, com o colchão de palha impecável e lençóis alvos. Temos de manter tudo novo e higienizado, e queimar os colchões antigos. A voz da tia soou pelas costas de Cristiano, e ele se voltou para ela. Recife está mudada por causa da maldita cólera morbo. O rapaz sabia sobre a morte do tio nos últimos meses da doença. O cólera estava dizimando em todos os estados do Nordeste e viera da Europa. Os médicos concordavam em consenso a respeito da teoria do ar contaminado por miasmas, e isso criou um caos nos centros urbanos. Caruru estava protegida da doença em virtude da distância. Mas agora ele estava ali, no principal foco de cólera de Pernambuco. Precisava estar. Nada mais havia para trás, apenas o que o aguardava nos dias vindouros. Após o banho, a tia serviu uma modesta ceia com sopa e pão caseiro. Cristiano estava faminto. Ao terminar de comer, cabeceava de sono. A tia o conduziu ao quarto para dormir. Mal se encostou ao colchão e o rapaz já estava por completo adormecido. Fim do capítulo. Bom, gente, esse capítulo me deixou meio perturbada, porque eu não lembrava exatamente. Fazia pouco tempo que eu tinha lido, né? Eu não lembrava exatamente dessa parte, né? Falando do cólera. E eu tinha pensado, se eu vou falar um pouco sobre a doença do cólera, né? O cólera, que era chamado cólera morbo, justamente porque achavam que ele era transmitido pelo ar. É uma doença meio triste, né? Essa doença pegou os recifenses através de navios que aportaram, vinha da Europa. Infelizmente, ela pegou principalmente no Recife, porque era justamente o ponto de confluência dos navios, onde eles aportavam e deixavam as coisas para venda. E foi um terror, matou 1/3 da população do Recife, o cólera morbo, né? E achavam que era uma doença respiratória, e não uma doença contagiosa por outros meios, né? Inclusive, o cemitério de Santa Amaro, daqui de Recife, foi construído para poder abrigar os corpos das pessoas que morreram dessa doença, que foi um mal tão súbito que não tinha mais espaço. As pessoas eram enterradas nas igrejas e não tinha mais espaço na igreja para colocar os corpos. Então, eles colocaram construíram o cemitério de Santa Amaro, né? Então, essa doença pegou em 1853, e em 1856 ela teve mais um foco. E foi terrível, né? E o Cristiano estava chegando no Recife nesse momento. Ele precisou sair mais ou menos tarde de Caruaru, né? E chegar aqui mais ou menos 10 horas depois. Eu calculei isso, né? Eu peguei e fui fazer o cálculo de 10 horas a cavalo, quanto é que dava, levando 2 cavalos numa carroça. Esses cálculos que a gente tem que fazer para poder dar veracidade à história.
E ele, quando chegou de noite. E realmente as pessoas só podiam entrar na cidade de noite, escondidas e por áreas que não eram muito vigiadas. Porque justamente por conta da doença ter entrado na cidade, já está sob, assim, digamos, baixando, né, o contágio, não queriam que outras pessoas entrassem na cidade trazendo a doença de outros lugares e Recife voltasse a passar por aquilo. Dizem que na época cada família perdeu no mínimo um familiar, né? E a gente falar desse tipo de doença no meio de outra situação parecida dá um certo desconforto para mim, porque eu imagino que é meio tenso, né? A gente está lendo o livro e de repente a gente vê que está lendo um livro sobre uma pandemia não chegava a ser uma pandemia, mas sobre contágio de doença no meio de uma pandemia. Então, bom, é isso. Eu queria explicar um pouco do cólera morbo para vocês, né? Explicar o que foi essa doença realmente e como ela dizimou as pessoas, né? Dizem que as pessoas faziam passear procissões pedindo a Deus clemência na chuva para que parasse com tudo, né? E muita gente ficou usando o negro e a cidade ficou impossibilitada de vender coisas no centro. Então havia muito poucos mantimentos na época, porque as pessoas tinham medo de ir até o centro da cidade e vendê-las e se contaminar, né? Meio que ao contrário do que está acontecendo hoje em dia, porque eu estou vendo que as pessoas não estão fazendo a quarentena direito e a situação está ficando complicada, né? As pessoas deveriam respeitar um pouco mais essa situação, entender que o contágio se dá pelo contato e que a quarentena é extremamente importante para que a gente faça isso regredir. Quanto mais rápido a gente fizer a quarentena e o lockdown, mais rápido a gente vai poder voltar para a nossa vida normal. E quanto mais a gente fica na rua, quanto mais a gente fica saindo à rua sem respeitar a quarentena, mais a gente estica o castigo de quem está preso em casa. Então você, assim, é um exercício de humanidade, é um exercício de solidariedade que a gente tem que ficar em casa para que os outros também possam sair um dia, né? Ter esse direito a sair, para que a gente não contamine outras pessoas, para que a gente não cause direto ou indiretamente a morte de outras pessoas. Isso é um tipo de solidariedade, isso é um tipo de humanidade, é um tipo de sororidade, um tipo de amor ao próximo que a gente precisa desenvolver. Eu acho que a grande lição que a gente tem que tirar dessa pandemia é isso, né? Isso aconteceu no Recife e para mim foi extremamente estranho, realmente, mais uma vez falando, ler esse capítulo durante essa pandemia. Mas vamos seguir, né? Próximo capítulo é o capítulo 4 e ele também se passa em 1856, então ele vai vir normal sem a data, né? Quando vier com a data é porque houve uma mudança de tempo, houve uma passagem de tempo. Então, essa história continua em 1856 por enquanto, certo, gente? Um beijo, o capítulo terminou, até a próxima. E lembrando, fiquem em casa, cuidem-se, amem os seus. E vamos nos encontrar um dia, quem sabe, em algum evento. E eu vou ficar muito feliz de poder saber que vocês viram essas lives, viram esses vídeos e gostaram, certo? Um beijo, gente. Até a próxima.